Olá, como você sabe, o yoga tem um arsenal enorme de técnicas corporais, respiratórias, mentais, e o yoga visa não apenas a saúde física, o vigor físico e o bem-estar físico, mas também o bem-estar emocional. O yoga visa fazer com que você se sinta emocionalmente bem, e não apenas isso, mas também visa que seu processo de pensamento seja preciso, seja objetivo, que você consiga pensar com lucidez. Com a prática das técnicas, a gente vai se habituando ao bem-estar, à eficiência, a viver com menos estresse. E durante o cotidiano, nós temos que enfrentar inúmeras situações. Então, não necessariamente você vai conseguir, ao enfrentar um momento desafiador, parar tudo e fazer uma postura, começar um exercício respiratório. Por isso que é importante que a gente trabalhe com o próprio pensamento, trabalhe diretamente com a nossa mente, treine a nossa mente para que ela mantenha um fluxo de pensamentos sábios, um fluxo de pensamentos que gerem emoções saudáveis, benéficas. Nós procuramos evitar que a mente pense pensamentos que gerem emoções destrutivas. Tradicionalmente se fala de manter a mente limpa de pensamentos perturbadores. E quando a gente se defronta com o cotidiano, nós temos que lidar com todo tipo de situações. O Patanjali, que, como você deve saber, foi um grande sábio que escreveu 196 aforismos, e nesses 196 aforismos a gente encontra uma síntese extraordinária de todos os elementos do yoga. O Patanjali tem um aforismo, número 33 do capítulo 1, onde ele dá uma dica muito inteligente para a gente ter uma diretriz básica quando se trata de lidar com as circunstâncias do mundo. Muito inteligente porque nos permite o máximo de eficiência, o mínimo de estresse, o mínimo de desgaste. Então ele propõe o seguinte: seja o que for que você esteja lidando, divida, crie uma divisão, crie 4 categorias para colocar toda e qualquer coisa que você experiencie. Uma categoria é das coisas felizes, uma outra categoria das coisas infelizes, uma outra categoria para as coisas que são virtuosas de alguma maneira, e uma quarta categoria para tudo o que não é virtuoso. Claro, nós experienciamos milhares de coisas diferentes. Essas 4 categorias são 4 categorias assim, onde cabe muita coisa. Mas, em termos práticos, de nos ajudar a manter a nossa mente limpa de pensamentos perturbadores, essa categorização básica é muito eficiente. O que ele diz? Quando você encontrar algo que você define como feliz, seja uma pessoa feliz, seja um cachorrinho feliz brincando com uma bolinha, seja um momento de tranquilidade, de paz, seja uma visão, uma fala ou qualquer experiência que se encaixe como feliz, que possa ser rotulada como feliz, chegue perto. Tenha uma atitude de proximidades. Seja amigo das coisas felizes. Seja amiga das coisas felizes. Seja amigável com tudo aquilo que expressa a felicidade. Não propõe, não sinta ciúme, não sinta inveja, nada disso. Pelo contrário, a coisa é alegre, feliz, celebre junto, esteja junto, comemore junto, desfrute junto. Tenha uma atitude amigável para com as coisas felizes. Quando você se defronta com uma circunstância, um momento, uma situação, uma pessoa infeliz, tenha uma atitude de compaixão. Tenha compaixão para qualquer coisa, situação, momento de infelicidade. Se você vai ajudar de maneira mais específica, mais genérica, se vai fazer uma oração de longe, vai chegar perto e vai abraçar, não importa. Mas tenha uma atitude básica. A diretriz nos diz o que é mais eficiente ao lidar com as situações infelizes. Ter uma atitude compassiva. Isso nos permite o máximo de ajuda, o máximo de contribuição e o mínimo de estresse. Mantém nossa mente com um fluxo de pensamentos nobres, impede que pela nossa mente passem pensamentos perturbadores. E depois nós temos outras 2 categorias, das coisas virtuosas e das coisas não virtuosas. Você pode definir o que é virtuoso de muitas formas, mas quando alguém se comporta de maneira nobre, generosa, digna, fraterna, tem situações que se encaixam bem dentro dessas categorias feliz e infeliz, mas tem coisas que se encaixam melhor na categoria virtuoso e não virtuoso.
Então, coisas virtuosas são coisas boas, coisas benéficas, podemos citar como exemplos tradicionalmente um ato generoso, uma gentileza, um ato de cuidar, coisas desse tipo, de amparar, de perdoar. Tudo isso podemos chamar como virtuoso. E assim, o importante é entender que, independentemente das coisas aqui fora, nós estamos pensando isso como virtuoso. Então, aqui fora, os atos das pessoas e os nossos próprios atos geram consequências no mundo. Mas o fato de mantermos pensamentos em nossa mente gera consequências continuamente para nós. Afeta nosso corpo, o fluxo de energia, afeta nosso estado emocional, afeta nossas atitudes, nossas respostas diante do mundo. Então, o objetivo do yoga é fazer com que nossa mente permaneça livre de pensamentos perturbadores e em contato com pensamentos de sabedoria, que são os pensamentos que permitem a ocorrência do amor, da paz e da plenitude. Então, quando a gente se defronta com algo que nossa mente categoriza como virtuoso, a gente se deleita, a gente celebra junto, a gente fica feliz vendo a virtude acontecendo nesse mundo. Tá? É relativamente fácil isso, mas nós temos que celebrar, nós temos que estar juntos. Nós temos que experimentar isso, nós temos que carregar de energia os pensamentos que são capazes de detectar ações virtuosas no mundo. E quando os nossos pensamentos detectam alguma coisa como que pode ser enquadrada dentro da categoria não virtuoso, ali nós corremos um grande risco de entregar-nos a atitudes, pensamentos, emoções perturbadoras. Por isso, o Patanjali diz, quando você se defronta com uma coisa não virtuosa, no mundo externo, faça o que dá para fazer. Coloque limites, afaste-se, processe a pessoa, faça o que tiver que fazer em termos de ação concreta. Mas, em termos mentais, você, com sua mente, não fique remoendo raivas, mágoas, culpas e ódios. De maneira nenhuma, não faça isso, porque isso é extremamente prejudicial, até mesmo para a sua saúde física. O que a gente faz quando está em contato com as coisas não virtuosas? A gente resolve, assim que é possível, e retira a atenção desses pensamentos. A gente cultiva uma atitude de indiferença em relação às coisas não virtuosas. Quando eu falo indiferença, não estou falando de passividade, que fique claro. Em relação às situações concretas do mundo, exerça seus direitos, coloque seus limites, faça o que tem que fazer. Mas, em termos internos, emocionais, cognitivos, não alimente pensamentos de raiva, de mágoa, de culpa, de ódio, de vingança e coisas desse tipo, porque geram estresse, desequilibram sua energia e levam você a fazer uma série de atos que provavelmente trarão péssimas consequências. Tá bom? Então veja que interessante essa maneira, essas 4 diretrizes. Diante do feliz, amizade, chegue perto. Diante do infeliz, compaixão. Diante do virtuoso, deleite, celebração. Diante do não virtuoso, indiferença. E volto a dizer, porque eu sei que há uma tendência a interpretar as coisas, essa atitude de indiferença como se fosse estar alheio ao mundo. Nada disso. Você participa do mundo, faz o que tiver que fazer. Mas a situação é parecida com a situação daquelas pessoas que trabalham com substâncias perigosas ou uma pessoa que trabalha com substâncias bioquímicas perigosas. A pessoa se veste de uma maneira para proteger-se de qualquer contágio com as substâncias ou com os vírus prejudiciais. Tá? Então, quando a gente tem que lidar com uma situação violenta, abusiva, agressiva, não ética, a gente faz o que tiver que fazer, mas cognitivamente veste uma roupa que impeça esses vírus de permanecerem conosco. Tá? Então a gente coloca limite, a gente faz o que tiver que fazer e depois disso a gente tem uma atitude de indiferença. Tá? Indiferença em relação aos próprios pensamentos perturbadores. Tá claro? Queremos sentir-nos bem e temos no yoga todos os instrumentos necessários para desenvolvermos essa capacidade. Dando saúde ao corpo, aumentando o nível de vitalidade, mantendo nosso emocional mergulhado num estado contínuo de bem-estar, fazendo nossa mente funcionar com eficiência. E essas diretrizes do Patanjali são diretrizes muito simples,
mas que nos ajudam a encontrar o melhor caminho ao lidarmos com as diferentes circunstâncias da vida.